Até os mais céticos hoje reconhecem a ilegalidade e a imoralidade que se passa no mundo político e jurídico. O nosso sistema hoje é, sem sombra de dúvidas, um sistema de exceção. Não estamos mais numa democracia onde o devido processo legal, onde o Estado democrático de direito vigora em sua plenitude total. E até a própria Folha de São Paulo, um jornal que outrora trazia duras acusações ao ex-presidente Bolsonaro, agora reconhece os excessos cometidos pelo judiciário, conforme se prova através do seguinte editorial: a devassa de Moraes no entorno de Bolsonaro gera dúvidas sobre legalidade, dizem especialistas. Eu teimo em dizer que eu tenho que discordar sobre o título dessa matéria da Folha de São Paulo. Dúvida para quem? Já não existe mais dúvida. Todas as linhas que separavam a legalidade foram ultrapassadas. Já não dá mais para ter dúvidas. É só olhar ao redor. A Terra não é plana. É simples assim. É simples assim. Nós vivemos um estado de exceção. Ponto. O PGR, que é o Procurador-Geral da República, se manifestou já em 2022 pela nulidade das provas obtidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A maioria dos criminalistas afirmaram que os princípios básicos do direito devem ser obedecidos e não foram. Na prática, você sabe o que está acontecendo? Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda em 2021, ele começou a fiscalizar todos os passos do ex-presidente Bolsonaro. Nunca um escândalo tão grave quanto esse foi visto na República Federativa do Brasil. Nunca, em muitos anos do STF, houve uma interferência política tão escancarada por parte de membros do Judiciário sobre o Executivo. Hoje, o STF, hoje o Judiciário tem uma atuação política ainda maior do que Congresso e Executivo. Não tem como se pôr em dúvida se há ilegalidade ou não. A ilegalidade é latente. E a Folha de São Paulo agora já começa a perceber o risco que isso é e traz à tona e mostra o que está acontecendo. Vamos lá. Sobre o caso Deltan Dallagnol. O deputado federal Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, fez uma consulta ao jurídico da Câmara antes de aplicar a decisão do TSE de cassar o Deltan Dallagnol. Muitas pessoas me fizeram questionamento se poderia o Lira derrubar a decisão do TSE, se poderia o partido derrubar a decisão do TSE. A resposta é que Lira mandou fazer a consulta ao jurídico só para saber quando é que ele tem que aplicar a decisão do TSE. Decisão judicial se cumpre. Se cumpre. Então, Lira não pode fazer nada. A única questão é se Lira espera o trânsito em julgado para chamar o próximo deputado ou se ele já aplica agora a convocação do próximo deputado, que, em tese, será também do Podemos. A parte podre da sociedade, essa comemorou muito a cassação de Dallagnol. A parte imoral, a parte esdrúxula, aquele tipo de gente que flerta com políticos corruptos, que a moral, a ética já não fazem sentido para essas pessoas, comemoraram muito a cassação de Deltan Dallagnol. Jornalistas, comentaristas, banalizando o arbítrio e a ilegalidade que foi essa cassação de Dallagnol. Mas algo pegou de surpresa. E essa decisão é do Conexão Política. Ou não, nada de surpresa, né? Os ministros que foram indicados por Bolsonaro, ao todo 3, que nem são tão alinhados ideologicamente ao Alexandre de Moraes, ou são, né? Votaram pela cassação do Dallagnol. O deputado federal Deltan Dallagnol teve um mandato cassado por unanimidade.
os 7 ministros da corte entenderam que o procurador, o ex-procurador, fraudou a lei eleitoral, pois sabia que seria alvo no Conselho Nacional do Ministério Público e poderia ficar inelegível, o que motivou a antecipação de sua exoneração para concorrer à eleição. O relator do caso foi o ministro Benedito Gonçalves, o do Perdeu Mané, indicado por Lula, que votou pela cassação. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Raul Araújo, Carlos Horbat, Sérgio Banhos e Cássio Nunes Marques. Banhos foi nomeado em 2019 pelo Bolsonaro, assim como também nomeou Nunes Marques e Horbat. Então, Nunes Marques, Horbat e também o Banhos também foi indicado pelo Bolsonaro e todos votaram contra Deltan Dallagnol. Só para você entender, olha o que inventaram sobre Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol era procurador do Ministério Público Federal e o seu maior crime foi perseguir um certo político corrupto que hoje vocês sabem o cargo maior que ele ocupa na nossa nação. A grande questão que a gente tem que deixar claro para vocês é que o Dallagnol pediu exoneração para sair. Qual foi o argumento do PT contra o Dallagnol? O argumento foi o seguinte: Dallagnol poderia responder por algum processo disciplinar. Quais são os processos que Deltan Dallagnol foi condenado? Ele criticou o STF e criticou o Renan Calheiros. Então ele teve 2 processos disciplinares por criticar STF, por criticar Calheiros. Quando ele pediu exoneração, já não pairavam processos contra ele que pudessem dar a inelegibilidade. Mas, segundo o PT, poderia ser que teria um processo contra o Dallagnol. E aí, com base nesse argumento esdrúxulo, os indicados pelo Bolsonaro votaram contra quem combateu a corrupção a favor dos corruptos, só para fazer a sanha e a vontade do lulopetismo. Isso é grave demais. Bora trazer mais uma pauta para vocês. Isso aqui foi publicado pelo deputado federal Mário Frias e eu vou explicar, porque teve novos desdobramentos. O Léo Lins é um humorista, até um tanto quanto polêmico. Mas o que aconteceu? Ele tem um show, um especial de comédia, e nesse especial de comédia ele faz críticas, ele faz piadas. E nas piadas ele tira sarro, tira onda com deficientes. Minha filha é autista e é deficiente. Ele tira onda com gordos. Eu sou gordo, tá? Ele tira onda com nordestinos. E eu amo demais o povo nordestino, minha cunhada, meu irmão que agora já é nordestino, meu melhor amigo, um dos melhores amigos, Milton D'Antunes, jornalista do Nordeste, que eu amo demais, todos, o Itamê, enfim, tira onda com eles também. Tira onda com o português, tira onda com o chinês. É isso que é a piada. Isso é a piada. Só que aí a justiça mandou que fosse retirado do ar e cortado das redes sociais do Léo Lins, para que ele não pudesse mais fazer piadas com as minorias. Nem são minorias, com os mais fracos, tá? Eu sou contra esse tipo de decisão do judiciário. Mesmo sendo pai de deficiente, Sandro? Sim, mesmo sendo pai de deficiente. Por quê? Porque a piada, se ela tem um intuito de fazer rir, se ela tem um intuito de fazer com que as pessoas entendam que aquilo tem um caráter de descontração e não um caráter ofensivo, como é a piada do português, por exemplo. Enfim, nesse caso, eu sou contrário, tá? Só para deixar claro. E aí, tem mais um que é contrário, que é o Fábio Porchat. Não sei se vocês recordam do Fábio Porchat, é um que fez o L bonito. Resolveu criticar. Disse que é inaceitável censura da justiça ao vídeo do Léo Lins. Lembrar vocês que esse cara aqui é o que mais faz censura aos cristãos,
em formato de piada. Mas é um direito dele. Fazer piada é isso. Você sempre tem um alvo. Piada é isso. É isso. Para todos. Então ele fez críticas. E foi alvo de ataques da própria esquerda e foi cancelado pela própria esquerda. Então ele sentiu o doce amor da esquerda que ele tanto protegeu. Não foi só ele, não. Teve mais. Teve outros que também resolveram se manifestar. Lembra do Oscar Filho? O Oscar Filho fez uma postagem aqui. Olha só o que ele disse. A parte boa do Lula ganhar no domingo será ver o Bolsonaro se feder. Eu acho que pagaria para ver de perto. Vai pagar, Oscar Filho. Calma que vai pagar. Vai chegar em todos que fizeram L e nos que não fizeram L também. E agora, ele posta aqui. Isso aqui tem precedentes? O maior absurdo que eu vejo na comédia desde que o CQC foi impedido de entrar no Congresso. A proibição de piadas com políticos. Tudo na era PT. O pior, por pior que falem do Bolsonaro, e eu odeio este cara, não chegamos nem perto disso. Pois é. Eu não sou o tipo de falar faz o L, tá, Oscar Filho? Mas, cara, tá em tempo. Vamos enxergar a realidade. A ditadura tá chegando aí. Você apoiou isso, mas ainda tá em tempo, tá? Vamos abrir a mente. O bom seria que todos vocês abrissem a mente. O Felipe Neto continua aí verborrajando, né, se é que essa palavra existe, pela boca, nos maiores absurdos que a esquerda poderia cometer, passando pano em corrupção, passando pano em gastos públicos. Isso não tá certo. Mas quem dera se vocês acordarem e começarem a ver que o Brasil já não é mais uma democracia séria. Vamos lá, tem mais coisa. Revista Veja traz aqui uma importante informação pra gente. Justiça. Réu em processo no STF por calúnia contra Barroso, Magno Malta concorda em se retratar. O senador Magno Malta informou nesta terça-feira, dia 16, que concorda em se retratar para encerrar a ação penal em que é réu por caluniar o Luiz Roberto Barroso do STF, sem necessidade de levar o caso adiante. Malta também referendou o pedido de Barroso para que se comprometa a não mais divulgar informações sabidamente falsas a respeito do ministro. Só para ter noção, em 11 de junho de 2022, durante um evento conservador no interior de São Paulo, Malta declarou que Barroso respondia a 2 ações no STJ, com base na Lei Maria da Penha referente a supostas agressões. Em 2003, então, o procurador do estado do Rio de Janeiro, Barroso, assim como uma procuradora desembargadora, um desembargador, 2 juízes e uma delegada e um inspetor da Polícia Civil foram alvos de uma queixa-crime movida por uma advogada que lhe atribuía crime de calúnia e difamação, injúria e violência contra a mulher, formação de quadrilha, prevaricação e advocacia administrativa. Então, essa ação, no entanto, não existia e o Magno Malta teve que se retratar e pedir desculpa em relação ao ministro Barroso, tá bom? Vamos lá. Manifestação do Deltan Dallagnol aqui em coletiva de imprensa que aconteceu agora à tarde, agora há pouco. Dá uma olhada aqui. Ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma ineligibilidade imaginária para me caçar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. Vamos lá. Só para saber, tem muitos comentários aqui criticando o Dallagnol. Só para saber, se você defende isso, você se alinha a esses nomes que o Dallagnol citou. Você defende esses caras. Parabéns, fica do lado deles. Eu não tô desse lado. Bora lá, mais informação
importante e pertinente para vocês. Essa aqui do Terra Brasil Notícias. Justiça condena ex-presidente Jair Bolsonaro. A indenização é de R$30 mil por danos morais. O Bolsonaro falou que o Omar Aziz, ele era acusado, tinha investigação e era acusado de cometer pedofilia. Segundo ele, é um fato público e notório que acontece em Manaus. Entretanto, a defesa do Omar Aziz falou que é um boato que acontece, mas ele nunca foi investigado ou condenado por esses crimes. E por causa disso, Bolsonaro deveria ser condenado. O que de fato foi em R$30 mil, tá? Por indenização por danos morais contra Omar Aziz. Vamos lá, o Kim Kataguiri fez uma postagem aqui que disse o seguinte: até a Rede Globo teve que mostrar o nosso enfrentamento à PEC do perdão aos partidos políticos. Petistas votaram a favor da proposta que praticamente quer proibir qualquer punição e irregularidade de partidos. E segundo o Kim Kataguiri, bolsonaristas também votaram a favor disso. Na prática, eles aprovaram na Câmara dos Deputados um projeto onde perdoa todos os crimes dos partidos, ainda permite a arrecadação de recursos na iniciativa privada para bancar eventuais multas ou débitos que eles respondem. Enfim, um verdadeiro escárnio. Bora lá. Olha só a que ponto chegamos. Estadão. Aposta em Brasília é que Moro também terá mandato cassado. Adversários políticos do senador e ex-juiz Sérgio Moro acreditam que ele pode perder o mandato até o final deste ano, devido a um processo movido pelo PL por suposta prática de Caixa 2. A ação contra Moro tramita no Tribunal Regional Federal. Isso é uma vergonha, isso é um disparate sem tamanho, e a gente sabe que a política ela é baixa. O PL move essa ação contra Moro porque eles querem, e o próximo senador que mais bem votado é do PL, e eles querem a vaga do senador Sérgio Moro. Mas, enfim, aqui nesse caso, a grande possibilidade de, assim como aconteceu com Dallagnol, o Sérgio Moro ser cassado. Olha só, achei interessante aqui uma fala dessa moça que postou no TikTok. Eu não sei quem é essa moça, mas eu achei que vale a pena a gente ouvir a fala dela. Presta atenção aqui comigo. Essa é a lógica petista. A culpa do presidente Lula ter sido preso não é o fato dele ser um corrupto, líder da quadrilha do maior escândalo de corrupção já conhecido na história do nosso país. Não é essa a culpa. A culpa é do trabalho dos excelentes procuradores do Paraná que descobriram e dos juízes que julgaram. Então, essa é a lógica petista. E quanto ao ministro Gilmar Mendes, gostaria que ele se reservasse ao direito de se pronunciar nos autos. Se ele quer falar, ele que concorra a um cargo eletivo, vire parlamentar e aí sim vai emitir opinião. Obrigada. Pois é, recado dado, né? E eu acho que faz mais do que sentido tudo que essa moça falou, tá bom? Por fim, mas não menos importante, uma publicação do deputado federal Marcel Van Hatten, extraído aqui do Metrópolis, a gente vê a logo do Metrópolis aí, que diz o seguinte: prepotência e ameaça de uso de coerção policial e autoritarismo. Estamos numa ditadura. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, fala que não temos mais liberdade de expressão ilimitada ou livre. Ouça a sanha autoritária de quem está hoje no poder. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado.
Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não... Esse tempo da liberdade de expressão, esse tempo acabou no Brasil. Eu só encerro com essa linha de pensamento, com essa linha de fala do novo governo que está aí. Tá? Agora, se isso não é suficiente para abrir os seus olhos, depois de ver todas as manifestações, inclusive de quem fez o L aqui contra o Bolsonaro, enfim, coloca seu comentário aí, como você, em sã consciência, ainda consegue achar que estamos em um Estado democrático de direito. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Sempre um prazer poder estar aqui com você e até o próximo vídeo.